Meus irmãos, agora nós daremos sequência então à nossa abordagem do Salmo 37, na devocional destinada à data de segunda-feira. Nós lemos todo o Salmo. Hoje, nessa devocional, que é a segunda parte do Salmo 37, a nossa devocional da terça-feira, no dia 16, nós vamos ler apenas alguns versículos do Salmo 37, tá bom? É um Salmo de Davi. Versículo de 1 a 7, a princípio. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Meus irmãos, nós vimos na devocional passada que Davi faz essa comparação durante todo o Salmo sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio, né? E ele inicia dizendo que não era para que houvesse indignação com relação aos malfeitores, muito menos inveja dos que praticam iniquidade. E nós abordamos isso na nossa primeira reflexão sobre esse salmo, que isso tinha tudo a ver com a questão da justiça própria no coração, que acaba nos levando a ter posturas totalmente distintas daquilo que Deus quer. E hoje eu quero olhar com vocês um outro aspecto muito importante desse salmo, que Davi ele vai dizer algumas coisas que não deveriam ser feitas, mas ele vai afirmar algumas coisas também. Que se por um lado nós não temos que nos indignar por causa dos malfeitores, nem ter inveja dos que praticam a iniquidade, ele vai dizer algumas coisas, algumas posturas do nosso coração que devem ser desenvolvidas. E ele vai dizer sobre, ao invés de sermos tomados por esse senso de justiça própria, nós temos que confiar no Senhor e fazer o bem. Porque esse é o propósito da nossa existência. Nós fomos chamados, criados para a glória de Deus e criados para viver dependendo dele. A vida de fé, uma vida de fé, na verdade, é uma vida de confiança, de dependência, de entrega. Confiar em Cristo é depender de Cristo. Ter fé em Cristo é depender da obra de Cristo a nosso favor. Ter fé em Deus é descansar naquilo que o próprio Deus revela sobre o caráter dele, na sua palavra e aquilo que ele disse que faria e que fez em Cristo. A obra que ele consumou em Cristo. Ter fé é isso, não é ter pensamento positivo, é essa confiança naquilo que o próprio Deus revelou sobre ele, na palavra dele. E é isso que Davi fala, confia, e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha que são posturas que têm a ver com se entregar a Deus, se deixar guiar por ele, ao invés de nos tomarmos, de sermos tomados pela nossa justiça própria, sermos conduzidos por isso, como nós vimos na devocional passada, temos que ser guiados, alimentados pela verdade. E então vem o versículo que eu quero gastar um pouco mais de tempo, que é quando ele diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Um versículo que, na minha opinião, tem sido muito mal interpretado, porque as pessoas tendem a interpretar da seguinte forma, agrada-te do Senhor, como se isso fosse um chamado para que a gente agradasse a Deus fazendo aquilo que Ele manda na sua palavra. E então, em contrapartida, o Senhor nos agradará satisfazendo os desejos do nosso coração. Porque não é isso que o texto diz. O texto diz, agrada-te do Senhor, não diz, agrade o Senhor. É como se fosse para que nós o agradássemos. Não. Ele diz, agrada-te do Senhor, ou seja, se agrade do Senhor. Ou numa outra, como diz uma outra versão, tenha o seu prazer no Senhor. Não é para que façamos coisas a fim de que o Senhor se agrade de nós. É para que o nosso coração se agrade nele, em quem Ele é.
na grandeza dele, na perfeição do ser dele. Quando a gente entende isso, fica fácil de entender o que o salmista está nos ensinando. Porque o que está sendo apontado como caminho é o caminho para que o nosso coração busque a cada dia a sua satisfação no Altíssimo, que é a fonte de toda a vida. É ter um coração que aprendeu e que está aprendendo dia após dia a se satisfazer do Altíssimo. Aquilo que o Salmo 1 diz, com outras palavras, né, que o bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas que antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Aí diz que esse homem sim será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Cuja folhagem não murcha, que dá o seu fruto no devido tempo, e tudo quanto ele fará será bem sucedido. Por quê? Porque o prazer dele é a lei do Senhor. E aqui diz: agrada-te do Senhor. Porque na medida que o nosso coração se alinha com o Senhor, assim como o Salmo 1 diz, aquilo que vai brotar no nosso coração, que vai começar a ser produzido, será brotado ou será produzido em alinhamento com aquilo que Deus estará produzindo em nós. Se eu estiver cheio da palavra, como o Salmo 1 diz, meditando nela de dia e de noite, se eu estiver encharcado da palavra, o que eu vier a fazer será feito por orientação, pelo fruto, pela presença dessa palavra em mim, porque eu estarei sendo guiado por ela. Se o meu coração estiver de fato entregue nas mãos do Senhor e eu estiver me agradando dele, se o meu coração estiver aprendendo isso, a ter prazer nas coisas que são de Deus, na verdade, na justiça, na misericórdia, na graça, né, na prática do bem, no apego à verdade, o que esse coração meu vai desejar, irmãos? Ele vai desejar coisas contra Deus? Não! Se é isso que está operando em mim, se é isso que está sendo desenvolvido em mim, os desejos do meu coração começarão a se alinhar com os desejos de Deus para a minha vida. E aí então, Ele, o Senhor, satisfará os desejos do meu coração. Não porque eles são meus, não são os desejos pessoais meus de querer ter uma casa própria, de querer que meu filho vá estudar na escola tal, né? de assim, querer que eu passe a ter, né, alguns bens a mais, né? Uma casa no campo, uma casa na praia, né? Um carro zero, sei lá, que eu faça viagens todos os anos de férias para o exterior, não sei. Né? Essas coisas de consumo não tem a ver com isso. Não tem. Não é disso que se está falando aqui. Né? Fala-se de um coração que está alinhado com Deus e que aprende pelo próprio Deus, por obra do próprio Deus, a desejar as coisas que são coisas que Deus quer que a gente tenha. E que esses desejos, então, alinhados com Deus, eles alcançarão satisfação. Porque estão alinhados com Deus. Porque em primeira instância e em última eles não são meus. São desejos que brotaram em mim a partir do momento que o meu coração começou a se agradar no Senhor e se alinhar com Ele. Porque a partir do momento que eu me alinho com Ele, os meus sonhos mesmos, os meus desejos mesmos, começam a sumir. Porque eles são carnais, porque eles são pecaminosos. Eles começam a ser realinhados. Eles começam a se adaptar àquilo que Deus quer. Eu começo a abrir mão de coisas que eu sempre quis, mas à medida que eu vou aprendendo a me agradar do Senhor, eu vou reconhecendo alguns pecados e começo a perceber que determinadas coisas que eu sempre quis, que eu sempre desejei, não deveriam estar presentes na minha vida. E então eu aprendo a esperar no Senhor, a confiar nele e a entregar meu caminho a Ele, sabendo que Ele vai me conduzir para a glória dele. Então esse salmo nos confronta com a justiça própria e nos mostra um caminho de entrega, de confiança e de dependência. Se na primeira abordagem você foi confrontado a abandonar a justiça própria, hoje você está sendo desafiado a se entregar ao Senhor, a se fartar do bem, a alimentar a sua alma daquilo que tem a ver com Deus,
Ele vai dizer ainda no versículo 8, deixa ir e abandona o furor. Mais à frente também, no versículo 27, ele diz, aparta-te do mal e faze o bem. E mais ao final, ele diz, versículo 37, observa o homem íntegro, ou seja, olha para aquele modelo de vida que está conforme o Senhor quer. E conclui dizendo, o Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Abandone a justiça própria. Apegue-se à justiça divina, confie na graça, na bondade, na misericórdia dele e coloque o teu coração todos os dias na presença do Senhor, para que o Espírito Santo trabalhe o teu coração, para que você aprenda a confiar no Senhor e a ter prazer nas coisas do Senhor. Deus te abençoe e te fortaleça para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.